Espero que estejam todos bem, eu espero que todos estejam se cuidando e espero que vocês estejam assistindo às aulas. E, gente, saibam que eu tô com saudade de todos vocês, que viver nessa rotina estranha de estar em casa não é fácil e que realmente vocês no dia a dia da gente fazem muita falta mesmo. Mas, vamos à parte educacional. Pessoal, eu espero que vocês entendam o conteúdo da aula. Se vocês não entenderem, perguntem, tá? No decorrer da aula provavelmente eu vou falar isso de novo. Não entendeu? Pergunta. Nós não estamos presentes com vocês em sala de aula, mas virtualmente nós estamos. Então perguntem, a gente responde, a gente dá um jeitinho, né? Ou de forma escrita, ou um vídeo rapidinho ali só explicando, como já aconteceu algumas vezes, que eu achei que ficava melhor explicando por vídeo do que explicando só digitado. Então, perguntem. Eu acho muito legal essa participação de vocês realmente perguntarem. Professora, eu não entendi. Poxa, acontece, gente. É normal não entender. Então perguntem, tá? Caminhão. Então perguntem, beleza? Boa aula. Boas atividades. E, mais uma vez, se vocês não entenderem, perguntem, tá? Então, gente, espero que vocês estejam bem. E vocês estão olhando um termo um pouco estranho, né? Pode até parecer um termo estranho, né? Mas é um termo que existe. Vocês podem encontrar ele com duas formas, tá? Então nós vamos falar sobre ele e daí vocês vão olhando as formas que vocês podem encontrar esse termo. Migração de cérebros. Ele faz referência aos profissionais especializados em áreas do seu mercado de trabalho, adotados de um autoconhecimento em seu campo profissional, e que migram de países pobres ou com poucas oportunidades laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas habilidades. Professora, então, se por um acaso o cara tá lá, bem feliz na vida dele, e ele pode ser transferido de uma empresa para outra? Não de uma empresa para outra, mas ele pode ser transferido de uma sede, por exemplo, vamos citar o Brasil, que nós moramos no Brasil, né? Do Brasil para uma sede na Índia. Acharam que eu esqueci a Índia, não esqueci não. Então, ele pode ser transferido para uma sede na Índia. É uma migração de cérebros? Sim. Então, a migração de cérebros não é você pegar a cabeça da pessoa, decepar, tirar o cérebro, colocar numa caixa e mandar embora. Não é isso. É longe dessa forma macabra de se pensar num tipo de migração, né? Mas a migração de cérebros é o migrar o conhecimento da pessoa, migrar o que ela sabe fazer, migrar o que ela sabe desenvolver, né? Por ela ser única naquilo dali. Então, existe essa migração, que é a migração de cérebros. Vamos continuar, que o termo é meio grande. Aqueles mais especializados em suas áreas são, assim, atraídos por trabalhos no estrangeiro ou no exterior. Fica mais bonitinho. Tendo melhor remuneração, benefícios e reconhecimento, e ao mesmo tempo a oportunidade de desenvolver pesquisas, tecnologias e outras coisas para o país contratante. Os Estados Unidos, por exemplo, são grandes captadores de cérebros, mesmo tendo um grande número deles em seu território. Sua contratante atração, sua constante atração dos melhores pesquisadores do mundo tem como objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, acumulando assim um crescente monopólio em vários segmentos. Essa é a razão fundamental de as inovações começarem nos Estados Unidos, sendo que, na verdade, muitas delas foram concebidas por indianos,
árabes, europeus, destacadamente especializados e capacitados. O Vale do Silício, localizado na Califórnia, região que engloba várias cidades, como Campbell, Saratoga e Fremont, são 16 no total, é um exemplo perfeito desse fenômeno, porque grande parte dos pesquisadores de lá são americanos. Já o país que perde, né, esses cérebros, perde ao mesmo tempo um grande potencial de inovações desenvolvidas por seus nacionais, mas para uma outra nação. Isso causa um enorme dano à economia e ao desenvolvimento de países pobres, que carecem desses profissionais e poderiam fazer um ótimo uso dos seus conhecimentos. Deixa eu voltar aqui, né? Como está no desenho de vocês, né? O cérebro indo embora e aí o repórter ali, né? Qual a sua opinião sobre a fuga de cérebros? Tem alguém ali, será? É a representação que fica. E assim por diante. Vocês podem interpretar isso de várias formas mesmo. Algumas é melhor a gente nem citar. Mas a fuga de cérebros, ela representa bem essa situação. Por sua vez, os países receptores obtêm ampla vantagem, pois não investiram na qualificação dos migrantes, cujos custos foram bancados por suas famílias ou países. E quando a gente fala disso, gente, quando eles são formados, quando a gente coloca que os países bancaram, é quando eles são formados em sistemas públicos de educação. É uma coisa complicada de se dizer, mas a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente cita essa frase, né, por sua vez, os países receptores obtêm ampla vantagem, pois não investiram na qualificação dos migrantes, cujos custos foram bancados por suas famílias ou países, na verdade quando é a família que banca, muitas vezes o migrante, por exemplo, né, como nós estamos estudando a questão europeia também, então o migrante ele pode sair da África, um exemplo, certo? E migrar para a Europa, porque as condições de vida na Europa nós sabemos que são mais favoráveis dependendo da região. O que vai acontecer? O cara estudou a vida inteira na África, tá? Vamos citar um exemplo ali. O cara estudou a vida inteira no Congo, né? A vida inteira dele estudando ali. E a família dele ralou, mas ralou muito para ele conseguir uma formação. Vamos chutar aí em medicina, né? Ele conseguiu se formar em médico. Beleza. Quais são as condições da vida de um médico na África? São complicadas, né? E daí aparece uma oportunidade para ele na Europa. Vamos jogar ali França, tá? Apareceu uma oportunidade para ele na França. Sejam sinceros, né? Com as condições de vida que eles têm, com as situações de oportunidades que eles têm. E às vezes, dependendo até de como o governo do próprio país incentiva o profissional, ele muitas vezes acaba optando por não ficar no seu país de origem e migrar para um outro país, sempre país desenvolvido, tá? Na maioria das vezes é muito raro não ser um país desenvolvido. Claro que acontece, mas na maioria desses países desenvolvidos, com uma estrutura muito boa. Então, ele sai do seu país de origem, vai para esse país e consegue desenvolver a sua função com altas tecnologias, com um salário bem mais alto, com incentivos de quem o contratou e assim por diante. Coisas que se ele estivesse no seu país de origem, ele ia ter que ralar bem mais. Né? Então, algumas das características. Beleza, foi a família que investiu? Ótimo. Tá? Foi a família que investiu e tudo mais, fez uma faculdade privada. Beleza. Mas agora vamos pensar do lado do governo, certo? Se por um acaso o indivíduo fez tudo de forma pública, né, por um sistema público de educação, ele fez toda a faculdade dele por um sistema público, no caso, né, com incentivos do governo, e na hora dele exercer a função dele
pro governo, né, pro país de origem dele, o que que ele faz? Ele vai embora, né? Porque, é claro, ofereceram uma oportunidade melhor para ele. Então, quem perde mesmo daí é o governo, né? Porque o governo não teve situações para conseguir conter e manter esse indivíduo no seu país de origem. E aí o governo acaba perdendo mais um membro. E junto com ele, é claro, não vai só um. Tá? Quando a gente fala de fuga de cérebros ou migração de cérebros, não vai só um. Vai ele, vai um amigo também, vai a família. Muitas vezes vai só ele, depois ele volta a buscar a família e assim por diante. Tá? Vamos continuar. As causas para esse tipo de migração ocorrem muitas vezes em virtude da pouca oferta de emprego em determinadas áreas no país de origem, dos baixos salários em relação à elevada qualificação e dos atrativos do país de destino. Aqui é o que foi que a gente estava conversando, né? Os baixos salários, dependendo do salário que seja no país de origem da pessoa, se comparado, claro, com o país desenvolvido. A relação à elevada qualificação, por exemplo, o cara tem que ter uma qualificação muito fera, muito boa mesmo. Caso contrário, ele não vai ser escolhido para o trabalho ou algo do gênero. E também os atrativos do país de destino. Os atrativos num país desenvolvido são muitos para quem está recém-formado. Então, são algumas das causas do tipo da migração, né? Da migração de cérebros. Embora sejam compreensíveis os motivos relacionados à fuga de cérebros, os impactos causados no país de origem podem ser preocupantes, pois internamente podem faltar profissionais para movimentar determinados setores da economia, que foi como nós conversamos. O governo investiu, certo, na faculdade pública, e a pessoa foi lá, se formou, porém ela teve oportunidades melhores fora do país, ela vai migrar. A probabilidade dela não migrar, dela querer ficar no seu país de origem, né, de viver o seu nacionalismo, ela é muito pequena. Na maioria das vezes eles escolhem por fazer a migração. E aí acaba ocorrendo essas situações, né? Podem faltar profissionais para movimentar determinados setores da economia. E daí vem a questão da migração de cérebros mais uma vez. Aí para incentivar pessoas de outros países a ir a esse país. É uma coisa bem complexa. Mas, continuando. Na Ásia, esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte e à Europa, mas também entre países. Ítalo. Mas também entre países do próprio continente. A Índia e as Filipinas são exemplos de países em que há expressiva perda de mão de obra qualificada. Por conta disso, os governos de ambos os países estão intensificando investimentos internos para evitar que essa situação aconteça. Então, estão reparando que essa fuga de cérebros, no caso, essa migração de pessoas com uma boa formação educacional ou algo do gênero, eles estão percebendo que eles estão perdendo essa mão de obra e por causa disso eles estão intensificando os investimentos dentro do próprio país para evitar que isso continue acontecendo, para evitar que mais pessoas façam essa migração. E é como está ali no desenho de vocês. Migração de cérebros, mão de obra qualificada, melhores condições de trabalho e renda e favorece a concentração tecnológica. No entanto, os fluxos de imigrantes dos países asiáticos não se resumem apenas à mão de obra qualificada. Muitos países exportam força de trabalho pouco qualificada em setores que demandam tarefas de baixa qualificação e, em alguns casos, atividades insalubres, trabalhos que podem de alguma forma causar riscos à saúde do trabalhador. Em alguns países, essas atividades são chamadas de 3D. Isso daí vocês vão ver em muitas coisas, muitas reportagens. Talvez até em vestibular vocês podem acabar encontrando isso daí, tá? Que são trabalhos que, de alguma forma, eles podem causar algum risco à saúde do trabalhador.
Então, podem ser atividades chamadas de 3D. O que significa isso daí? Dirty, dangerous, difficult. Né? Ou seja, são atividades sujas, perigosas ou difíceis. Tá? Então, a migração de cérebro ela não vai ocorrer só para um médico, só para um advogado, só para um engenheiro. Não, ela pode ocorrer para diversos outros fatores. Tá? Ah, dá para citar exemplo? Dá para citar exemplo sim. Eu amo citar exemplo, gente. Eu tenho sérios problemas com isso. Mas vamos, diga-se de passagem, né? Vamos lá quem é a Judy Creide, que está sumida faz muito tempo. A Judy Creide trabalha na sua empresa, né? Ela trabalha, ela é funcionária numa empresa. E a Judy Creide está se destacando muito bem na empresa que ela trabalha. Ela não tem ensino superior, né? Ela tem ensino médio e o ensino técnico, vamos colocar assim. E a Judy Creide, opa, né? E a Judy Creide, ela tá se destacando, mesmo assim ela vem tendo um bom desempenho na sua função. E o que vai acontecer? A empresa viu que ela está se destacando e a empresa tem uma outra sede em outro país. O que vai acontecer? Eles podem chegar para a Judy Creide e falar: Judy Creide, vamos conversar. O negócio é o seguinte: nós temos uma oferta para você. A nossa sede no. Vamos chutar um país aí, gente. Vamos fazer de conta que é no Canadá, tá? Não, vocês estão estudando Europa, né? E Oceania, né? Então a nossa sede na Austrália fica melhor. Vamos nos manter dentro do conteúdo de vocês. Então a nossa sede na Austrália está precisando de mão de obra. E essa mão de obra bate muito com a sua. Você está fornecendo um trabalho tão bom aqui, tão bem desempenhado, e que nós achamos que o teu destaque pode ser levado para o exterior. O que você acha de trabalhar na nossa sede na Austrália? Judy Creide vai parar, vai pensar. E Judy Creide, vamos chutar ali. Judy Creide tem 3 filhos, certo? O marido está desempregado, o marido da Judy Creide está desempregado. E 3 filhos, desses 3 filhos, um tem 5 anos, o outro tem 10 e o outro tem 15. Assim eu não me perco depois no raciocínio, né? O que vai acontecer? Judy Creide não, a Judy Creide é meio Elaine, ela vai falar assim, eu vou pensar, vai fazer o charmezinho, né? Eu vou pensar. Posso dar resposta amanhã? Ela vai falar que pode. Pode dar resposta amanhã. O que vai acontecer? Judy Creide vai para casa e conta pro marido. Judy Creyson, eu recebi uma oferta de emprego de ir pro exterior. O que você acha? Judy Creyson vai falar, mulher, você tá doida? Eu tô desempregado. Os nossos filhos estão crescendo. Pega esse emprego e vambora, né? O que vai acontecer? Judy Creide chega no outro dia no trabalho, toda alegrinha, e fala, chefe, eu aceito. Eu vou pra Austrália. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar as negociações dela com o chefe. Ela vai falar, poxa, olha, eu tenho 3 filhos e eu tenho meu marido, eu quero levar minha família. O senhor me dá subsídios? É claro, tem que saber. Você tem que saber negociar, senão só vai a Judy Creide. Ele vai falar, tem que dar um suportezinho pra ela. Beleza, Judy Creide, você manda com Judy Creyson e os 3 filhos pra Austrália. Ela recebe um certo auxílio da firma, o salário dela vai ser bem maior do que no país de origem dela. Ela chega na Austrália, forma de vida totalmente diferente, certo? Muitas vezes sem amigos no país, então já fica mais complicada essa situação de interagir. Mas, vamos lá, vamos pensar positivo pela Judy Creide. A Judy Creide começou a trabalhar, né? E Judy Creide tá lá trabalhando, a família, o marido conseguiu um empreguinho, os filhos estão estudando. E aí, com o tempo, ela faz amizade, né? Ela faz amizade com a Francinilda. E daí ela pega e fala bem assim... Francinilda é nativa do país, né? Ela chega e fala bem assim... Nossa, que bacana, Judy Creide, você veio lá do Brasil pra cá, né? E que legal que você veio pra cá. Qual que é a tua função? É operacional alguma coisa. Daí as duas têm a mesma função. Daí a Francinilda vai olhar pra ela, mas espera aí, qual que é o teu salário? Vamos chutar ali. É 5 mil. 5 mil? Né? Daí a Francinilda vai ficar assustada. Nossa, mas você ganha 5 mil? Lá no Brasil eu ganhava menos. Beleza. Aí a Francinilda vai falar pra ela, nossa, mas é estranho porque eu ganho 7, de 7 a 8 mil. Judy Creide vai se assustar, certo? Porém, Judy Creide mesmo assustada, ela vai pensar, poxa, eu tenho condições melhores, eu recebi uma oportunidade melhor, por mais que tenha um certo risco, né?
Então, o que vai acontecer, gente? Essa migração de cérebros, ela tem essas siglas 3D, né? Tarefas sujas, perigosas ou difíceis, porém, eles acabam recebendo incentivos maiores do que estão no seu país de origem. E eles recebem menos do que os nativos. Então, para a empresa, ela é bem mais vantajoso, né? Então, o que vai acontecer? Jury Creide, mesmo ganhando menos do que quem é nativo, Jury Creide vai continuar feliz trabalhando. Por quê? Porque ela tá vendo que as situações dela mudaram. Então, é isso que acontece com muitas pessoas, certo, meu povo? Fazia tempo que eu não falava de Jury Creide, muito tempo. Então, continuando. Entre os principais países de origem de trabalhadores imigrantes com menores qualificações, nós temos Bangladesh, Camboja, Indonésia, Nepal, Laos, Sri Lanka, entre outros. Muitos dos destinos estão no próprio continente asiático, como por exemplo Emirados Árabes e Japão, tá? Aí nós temos uma atividadezinha, né? E nessa nossa atividadezinha, tá lá, eu vou fazer junto com vocês. Os fatores que motivam a chamada migração de cérebros são internos ou externos? E justifique. Tá? Vocês têm essa atividade lá na página 56. Realizem na apostila, por favor. Então, os fatores que motivam a chamada migração de cérebros, eles são internos ou externos? E aí? São fatores só do país ou são fatores de fora do país? Gente, vamos parar para pensar. Eles podem ser tanto internos quanto externos. Né? Os internos eles vão ocorrer por causa da pouca oferta de trabalho e também do desenvolvimento nas áreas de pesquisa. Já os fatores externos, né, eles estão ligados às melhores condições de trabalho, de vida e a salários mais altos. Eu acho que eu coloquei isso digitalizado para vocês. Ah, coloquei. Tá? Então, são essas as condições. Depois, na segunda pergunta, o nível de desenvolvimento dos países interfere na fuga de cérebros? O país ser mais desenvolvido, ele vai interferir ou ele ser menos desenvolvido? Como é que isso acontece? Então, a migração ocorre geralmente dos países menos desenvolvidos socioeconomicamente para os mais desenvolvidos. Então, ocorre, claro, como nós falamos lá mais uns minutos atrás, né? É uma migração que ela vai ocorrer de países mais pobres para países mais ricos, exemplificando bem, tá? Então, os países com menor desenvolvimento econômico, socioeconômico, ele acaba tendo um maior número de pessoas que fazem essa migração para países desenvolvidos, certo? Depois, em que se assemelham os motivos para a migração de mão de obra qualificada e não qualificada? Aí vem a grande questão, né? Quais são as semelhanças para a migração, seja da mão de obra qualificada ou não? Na verdade, cadê? Né? Na verdade, em ambos os casos, os imigrantes eles acabam buscando principalmente salários mais elevados. O maior incentivo do imigrante trabalhador é ter um salário mais alto. Se ele tem um salário mais alto, é como está a quantidade da atividade de vocês ali, em relação às condições de vida, é importante reforçar que muitas vezes, para os trabalhadores menos qualificados, as atividades desempenhadas podem ser insalubres. Tá? Então, são algumas das diferenciações. Porém, eles às vezes fazem essas atividades, né, essas condições insalubres nos seus países de origem e acabam ganhando menos do que fazer a mesma função em países mais desenvolvidos. Então, eles acabam fazendo essa função sem muito ratear, literalmente falando, tá? Depois, faça uma conexão do tema com situações no Brasil. Pesquise notícias que abordem a questão das fugas de cérebro no Brasil. Transcreva um pequeno trecho dessas notícias, né? No caso da atividade de vocês aqui, para o caderno. Nos seus casos,
na apostila, depois vocês recortam e grampeiam, por favor. E analise as semelhanças e as diferenças observadas em relação ao que foi estudado no caso asiático e, caso seja oportuno, debata com seu professor e seus colegas. A gente não vai ter como debater, tá? Mas pensem que vocês estão debatendo comigo. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu tempo, tá? O que vai acontecer? Gente, eu escolhi aqui uma reportagem do dia 30/8/2019. O Brasil vive epidemia de fuga de cérebros. Vocês vão pesquisar outras, vocês vão achar várias, tá? Professora, você colocou a reportagem inteira? Não, é claro que não. Eu não vou ler uma reportagem inteira para vocês, ninguém merece, né? Então, eu vou ler um trecho dela, né? Aumentou o número de profissionais brasileiros. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Aí, volta. Aumentou o número de profissionais brasileiros que estão deixando o país. Uma imigração qualificada de graduados, especialistas, mestres e doutores brasileiros que enxergam fora do país um futuro melhor para si e para suas famílias. Em 3 anos, o número de brasileiros aprovados para morar nos Estados Unidos, por exemplo, deu um salto. Em 2018, foram emitidos 4.300 vistos de imigração para cidadãos do Brasil, um aumento de 74% em relação a 2015, quando houve 2.478 vistos concedidos, segundo o Departamento de Estado americano. Esta onda de imigrantes conta principalmente com profissionais qualificados que procuram oportunidades em outro país. Ancorados na lógica de continuar suas vidas e carreiras profissionais na América do Norte, este é o novo perfil dos brasileiros imigrando aos Estados Unidos. Esta grande virada tem dado diferente roupagem ao imigrante brasileiro, que há pouco mais de 10 anos vinha dos Estados Unidos para atuar em serviços mais operacionais e braçais. Mas que hoje aposta em suas capacidades intelectuais para consolidar a nova vida no país. Esta imigração de brasileiros qualificados já é considerada uma fuga de capital humano, que pode ser verificada em números. Em 2011, a Receita Federal Brasileira registrou a saída definitiva de 8.170 pessoas. Em 2007, pelo menos 21.701 saídas definitivas foram registradas. Então, gente, é um salto muito grande de 2011 para 2017. Tá? Continuando, já em 2018 foram 22.538. Muito além de viver em outro país, na mala os imigrantes levam projetos de empreendedorismo e trabalho, junto a carreiras e experiências consolidadas no Brasil. A descoberta mais recente das possibilidades de vistos que premiam como documento de residência permanente profissionais estrangeiros altamente qualificados. Conhecido como visto Einstein, contribuiu para a fuga em massa de brasileiros intelectuais para os Estados Unidos. Estes novos imigrantes estão em busca de uma espécie de novo sonho americano: empreender e alcançar voos maiores e sem fronteiras em suas carreiras profissionais. Estrangeiros, profissionais de saúde, professores, escritores, atletas, cientistas, músicos, administradores, entre outros, formam verdadeira onda de novos profissionais brasileiros, são absorvidos silenciosamente no mercado de trabalho americano, pela porta da frente, longe da polêmica imigração ilegal, né, pela fronteira com o México. O que vemos nos Estados Unidos é uma parcela significativa de brasileiros que estão fazendo a diferença. O Brasil foi o segundo país que mais gerou empregos nos Estados Unidos, atrás apenas do México. Tá? Então, gente, aqui eu citei esse exemplo, mas é claro que vocês podem utilizar vários exemplos. Se vocês procurarem, até eu acho que é mais tranquilo deixar até no YouTube depoimentos de pessoas que foram do Brasil para o exterior, não só para os Estados Unidos, tá? Então, divirtam-se, certo? Que eu vou continuar aqui.
Deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. Então, olhem essa imagem que eu coloquei para vocês e notem que mais de 50% da população mundial vive hoje na Ásia. Essa forte percentagem deixa prever a amplitude dos fenômenos migratórios nessa região. Com efeito, já em 1990, a Ásia contava com o maior número de migrantes internacionais, com cerca de 49.800 milhões. Voltando, com cerca de 49 milhões e 800 mil pessoas. 15 anos depois, concentra-se em segundo lugar, mesmo atrás da Europa, com 53 milhões de imigrantes internacionais. Estas migrações não ganharam só em intensidade, foram igualmente atingidas por uma evolução qualitativa. Certos países, outrora considerados países de emigração, são hoje países de imigração, principalmente a Malásia e a Coreia do Sul. Se o fator econômico constitua a ser o principal motor das migrações, nesta região não podem ser ignorados fatores que se prendem com as migrações forçadas ligadas ao tráfico de seres humanos, à instabilidade política ou a catástrofes naturais. Assim, se ainda há uma recente ou mais intensa feminização dos fluxos migratórios, face à extensão e à complexidade dos movimentos migratórios que podem ser observados a criação de uma certa cooperação regional, cujo objetivo visa principalmente a regulação dos fluxos. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a qualificação, que geralmente as migrações na Ásia, nomeadamente a migração ligada ao fator econômico, fazem-se dos países menos desenvolvidos para os países que necessitam de mão de obra e de onde o trabalho é mais bem remunerado. Se, é claro, tiver com qualificação, o trabalho mais bem remunerado tem a maior probabilidade. Certo, gente? A atividade de vocês, depois de muito falarmos sobre Judy Creide, pobre Judy Creide, só se lasca, né? Mas, dessa vez ela levou boiada. Mas, gente, atividade de vocês, apostila página 58, certo? Há uma probabilidade muito grande de na próxima aula eu conseguir fechar a apostila de vocês, tá? Então, atividade da apostila, página 58, o que vocês vão fazer? É o exercício número 3, somente o exercício número 3. Não esqueçam de fazer o exercício na apostila, por favor. Não esqueçam de colocar a data da nossa aula, tá? Gente, qualquer dúvida, contem comigo, certo? Me perguntem. Se eu não responder na hora, claro que se vocês me perguntarem lá por meia-noite, a probabilidade de eu responder na hora é meio difícil. Mas quando possível for, saibam que eu respondo, tá? Então, se eu não responder na hora, acreditem, eu vou responder. Então, o que vocês vão fazer? Me perguntar, tá? Teve dúvida, pergunta. Beleza? Bons estudos, boas atividades. Saibam que, nossa, vocês moram no meu coração. Eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. E, gente, se cuidem, tá? E... não vou falar demais, já falei demais hoje. Até semana que vem, gente.